Cada tribunal tem disciplinado a matéria de uma maneira e essa disciplina por cada tribunal gera distorções, diferenças entre o tratamento de cada um. Já tem local que entende que o advogado não precisa estar presente, tem local que entende que o advogado tem que estar presente. Então, esse tratamento dísparo é algo que nos preocupa e a uniformização feita pelo Parlamento, sem dúvida, vai melhorar muito. Muito obrigado pela presença. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público agradece muito. Obrigado, doutor Paulo Rubens. Com a palavra agora, o senhor Adriano Damasceno, defensor público do Estado do Maranhão. Bom dia. Cordial bom dia aos deputados, às deputadas, em especial aqui ao capitão Augusto, que preside os trabalhos, aos servidores da casa, às representações da sociedade civil e aos meus demais colegas de mesa. Eu vou procurar ser... Eu vou procurar ser o mais pragmático possível e... Até porque eu trabalho cotidianamente com a audiência de custódia, além dela fazer parte de alguns estudos que eu venho realizando. Então, eu vou procurar, de certa forma, transmitir um pouco a experiência que vem sendo realizada no Maranhão, defender a posição da Associação Nacional dos Defensores Públicos e, se houver tempo, de algum modo, tentar pontuar algumas questões jurídicas que eu reputo da maior importância para a discussão do projeto. Em primeiro lugar, dentro ainda dessa linha pragmática, o que eu reputo extremamente importante, como já citado pelo colega do Ministério Público, é que haja um esforço no sentido de nós nos concentrarmos no PLS 554, que apresenta uma proposta razoável e possível de se implementar a audiência de custódia. E isso, se essa casa assim o fizer, vai, de certa forma, ao encontro daquilo que se espera e que, na verdade, já parte da própria iniciativa de realização dessa audiência pública, que é o sentido de dar uma certa uniformidade para o tratamento que vem sendo dado à realização das audiências de custódia. Para você ter uma ideia, eu tenho como parâmetros São Paulo e Maranhão, que são dois estados que realizam a audiência de custódia. O Espírito Santo eu ainda não tomei conhecimento das normativas que regulam a audiência de custódia no estado. Mas Maranhão e São Paulo apresentam pontos de divergência que são centrais, que são fundamentais para a discussão da audiência de custódia. Em relação ao prazo, por exemplo, que vem sendo citado aqui, o Maranhão adota um prazo de 24 horas, São Paulo adota um prazo de 48. Em relação à forma como aquilo que é colhido na instrução, nessa audiência de custódia, vai seguir para a instrução processual, que diz respeito, na verdade, a toda a estrutura do processo penal brasileiro. Caso aquilo siga junto com o processo principal para efeitos de análise e consideração para efeitos de julgamento, a gente vai estar retroagindo em relação àquilo que já se construiu no que diz respeito à estrutura democrática do processo penal brasileiro. Então, esses são pontos que precisam ser alinhados, porque fora a situação de se estar aqui tratando de um direito fundamental que, eu vou já tentar abordar isso, não há a menor dúvida, já se encontra incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, o fato é que nós estamos tratando de matéria processual. E matéria processual tem que ser tratada de forma uniforme por quem tem a competência para legislar sobre a matéria. Então é fundamental que se avance no sentido de chegar a uma regulamentação padrão da realização da audiência de custódia. Eu reputo de suma importância fazer uma rápida análise sobre essa incorporação jurídica de certos tratados internacionais que tratam da audiência de custódia pelo ordenamento jurídico brasileiro. Até para que a gente deixe bem claro que, em geral, os argumentos que são contrários à realização da audiência de custódia, eles não são argumentos que são construídos dentro do campo jurídico. São argumentos muito mais relacionados à facticidade da própria realização da audiência de custódia. E digo isso por quê? Porque tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos quanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos já são incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro desde 1992. Então não há mais uma discussão sobre a possibilidade ou não de se realizar a audiência de custódia. O que se há de avaliar é se a audiência de custódia, no caso, se essas convenções, se esses tratados obedecem à Constituição de acordo com aquilo que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido do caráter infraconstitucional, porém supralegal desses tratados. E nesse ponto, me parece que há certa clareza no sentido de que a audiência de custódia ela busca simplesmente
aprofundar a regulamentação, resguardar de forma mais ampla determinados direitos que já são assegurados pela própria Constituição, como a integridade física, vários direitos que são assegurados à pessoa privada de liberdade. Um outro aspecto que geralmente se coloca é a contrariedade dessas convenções em relação ao Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não teria nenhuma previsão expressa no sentido da realização da audiência de custódia. E aí, mais uma vez, a decisão do Supremo precisa servir de parâmetro. O que eu preciso interpretar, na verdade, é o Código de Processo Penal de acordo com essas convenções, já que, segundo o Supremo Tribunal Federal, elas têm um caráter supralegal. Ou seja, eu preciso exercer o controle de convencionalidade do Código de Processo Penal, que, afinal, é de 1941. E aqui fica um ponto apenas um breve parêntese em relação à forma como esse nosso Código de Processo Penal de 1941, erigido em pleno Estado Novo, num Estado autoritário, recepciona, a forma como ele vai recepcionar a realização dessa audiência de custódia, que foi construída, que foi pensada a partir de um paradigma de redemocratização. Então, a meu ver, essa é uma questão que deva ser analisada com certa profundidade. Por quê? Porque vai haver profundas modificações na estrutura do processo penal brasileiro. Mas, bem, em virtude da exiguidade do tempo, eu já passo a tentar pontuar, de alguma forma, aquilo que a Associação Nacional dos Defensores Públicos reputa ser de fundamental importância na audiência de custódia para que ela seja, de fato, implementada no ordenamento jurídico brasileiro, a despeito de todas as dificuldades que possam surgir. Bom, o doutor Calandra, agora há pouco, ele resgatou a Lei 2.403 de 2011. Esse resgate feito por ele é fundamental. A Lei 2.403, ela reestruturou o sistema de medidas cautelares no processo penal brasileiro. Se nós pararmos para analisar a exposição de motivos da Lei 2.403, o que dizia expressamente lá na 2.403? Que as razões para que houvesse aquelas modificações que foram realizadas à época no processo penal brasileiro se davam fundamentalmente em razão da necessidade de se pensar em um sistema de cautelares mais racional, em razão do grande número de presos provisórios que o Brasil tinha à época. Pois bem, passados aí esses anos, desde a edição da Lei 2.403, nós pegamos os dados do Infopem. E aqui eu vou falar os dados gerais, o dado do meu estado, Maranhão, e o dado de São Paulo, que são estados que realizam a audiência de custódia. O número de presos provisórios no Maranhão, ele mais que dobrou com a edição da 2.403. O número dos presos provisórios de São Paulo subiu em quase 80 mil. São Paulo partiu de 169 mil presos para 211 mil presos provisórios. De 55 mil para 70 mil. Esse número anterior, na verdade, são os números absolutos da população carcerária brasileira no que toca aos presos provisórios. Então, olha só, houve uma proposta legislativa no sentido de diminuir o número de presos provisórios, e infelizmente isso não ocorreu. Muito se discute hoje se a realização da audiência de custódia vai ter esse poder, se vai de fato haver essa redução no número de presos provisórios no Brasil. Essa é uma questão que, infelizmente, eu acredito que a maioria de nós aqui ainda não pode responder, o que não significa que não devamos tentar. Mesmo porque, por mais diferentes que sejam os posicionamentos, tanto ideológicos, políticos, dentro dessa comissão e daqueles que aqui participam dessas mesas, eu pude observar que há um consenso aqui. Embora não se trate aqui exatamente algumas pessoas já tenham mencionado essa necessidade de se diminuir o número de presos provisórios, essa diminuição, ninguém propôs aqui a diminuição pela diminuição. A maioria das pessoas que propôs isso aqui tem a convicção de que há pessoas que estão dentro do sistema carcerário e que não deveriam estar no sistema carcerário. E eu tenho 3 exemplos da minha realidade lá no Maranhão, que são bem pontuais em relação a isso e que eu tomo a liberdade, com a licença de vocês, de expor. Uma primeira situação é um cidadão que foi preso em flagrante por embriaguez no trânsito, embriaguez ao volante. De forma alguma eu estou aqui a dizer que essa é uma conduta que deva ser reproduzida, que não mereça reprovação social por parte do Estado. Claro que há necessidade de reprovação. Agora, ela é uma conduta que não autoriza a prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro. E aí o cidadão foi lavrado lá o flagrante. No Maranhão nós temos um problema ainda no que diz respeito às audiências de custódia, a forma como os plantões realizam a audiência de custódia. Ainda não há
um acerto se o plantão tem ou não que realizar a audiência de custódia. E aí o que ocorreu com esse cidadão? Após uma semana já no sistema carcerário maranhense, e aí essa casa conhece muito bem o sistema carcerário maranhense, é um sistema carcerário que tem gerado diversos problemas no Brasil. Dezembro de 2014, há uma medida cautelar proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, se referindo especificamente ao complexo penitenciário de Pedrinhas. E a situação desse cidadão, se eu, enquanto defensor dele, fosse protocolar um pedido de revogação de prisão preventiva ou de relaxamento de prisão em flagrante, eu dependeria da vista dos autos ao Ministério Público, da volta desses autos do Ministério Público e da decisão judicial. Por alto, aí nós teríamos pelo menos 15 dias. Na tarde que eu tomei conhecimento desse fato, eu requeri a designação da audiência de custódia. Na manhã seguinte, essa audiência foi realizada, foi constatada a ilegalidade da prisão e essa pessoa saiu. Existe uma outra vantagem, e que eu vou explicar mais uma vez aqui para tentar ser o mais didático possível com um exemplo. Uma outra vantagem da audiência de custódia que diz respeito à análise de todas essas cautelares que foram trazidas pela Lei 2.403. E aí eu cito, por exemplo, como exemplo, um caso de um cidadão que foi preso de uma cidadã que foi presa por tráfico de drogas, tentando entrar no estabelecimento penal com determinada quantidade de entorpecentes. A própria lei de drogas reprova esse crime de forma mais severa, mas na audiência de custódia, o que se constatou? Que aquela cidadã não era uma traficante habitual, na verdade ela estava ali, foi presa em flagrante levando aquela droga para o companheiro. E aí lá no Código de Processo Penal, existe uma medida cautelar plenamente aplicável ao caso dela, proibição de frequentar determinados lugares, que em geral é aplicada aí de forma, como é que eu posso analisar, de forma com pouco cuidado. O cidadão vai ficar proibido de frequentar bares, às vezes o cidadão nem bebe. No caso dela, qual foi a medida cautelar adotada e que serviu plenamente ao caso dela? Proibição de frequentar o estabelecimento penal. Não havia necessidade nenhuma de se recolher aquela senhora ao cárcere, porque ficou constatado que aquele crime era um ato pontual na vida dela. Não havia necessidade de uma medida cautelar mais severa. Claro que essa proibição de comparecimento veio acompanhada de outras medidas cautelares que poderiam, inclusive, ser fiscalizadas pelo monitoramento eletrônico, que, se utilizado com parcimônia, como felizmente vem sendo utilizado no Maranhão, pode trazer extremos benefícios. Benefícios, inclusive, no que diz respeito ao controle social formal. Benefícios muito maiores do que o cárcere. Já esgotei o tempo, Excelência. Eu peço uma rápida venha, só para concluir, no que diz respeito a determinados pontos que são fundamentais. No que diz respeito ao prazo, esse prazo de 24 horas ele se encontra plenamente compatível com o que diz com as reiteradas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Convenção ela fala em sem demora. Existem várias decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos reputando esse prazo como um prazo válido e um prazo razoável. O grande problema aqui, e para aqueles que são contrários a esse prazo, se nós formos observar a redação atual do Código de Processo Penal, o que o Código de Processo Penal diz? Que o auto de prisão em flagrante ele já tem que ser comunicado para o juiz dentro de 24 horas. Então, o auto ele tem que ser encaminhado dentro dessas mesmas 24 horas. Então, se esse prazo ele é exíguo, ele já era exíguo anteriormente. Agora, é claro que deve haver um debate maior no que diz respeito a esse prazo, porque os prazos muito curtos no Brasil só levam a uma consequência, o descumprimento dos prazos. E aí estabelecermos um prazo extremamente exíguo para que ele não seja cumprido, talvez não seja a melhor solução. Embora, repito, o prazo de 24 horas, acredito eu, seja um prazo exequível, agora isso não abre, não refuta a possibilidade de abertura para um diálogo maior acerca desse prazo. Bom, o último ponto, só para finalizar, Excelência, diz respeito à realização da videoconferência. Nós paramos para pensar a própria finalidade da realização da audiência de custódia, que eu particularmente prefiro chamar de audiência de apresentação da pessoa privada de liberdade, porque essa é a função dessa audiência, apresentar a pessoa, ela já me parece, de certa forma, incompatível com a apresentação por videoconferência. Então, acredito eu que a questão da videoconferência deva ser analisada com certo cuidado e não me pareça atender às finalidades do que propõe tanto a Convenção Interamericana de Direitos Humanos quanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Eu vou continuar na mesa e me encontro assim, à plena disposição de todos para discutir
esse assunto que muito me interessa e para expor a experiência do Maranhão, que já vem sendo adotada há algum tempo na realização das audiências de custódia. Obrigado, doutor Adriano Damasceno. Doutor Paulo aqui já disse que tem um voo marcado, né? Fique à vontade, doutor, na hora que precisar. Com a palavra agora, o senhor Flávio Werneck Meneghelli, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal. Capitão Augusto, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para tentar acrescentar uma visão dos policiais, dos investigadores, quanto à audiência de custódia.